Olha, e com esse frio que chegou com tudo, é hora de aquecer o inverno também de muitas famílias. A cidade de Casca já está recolhendo doações para a campanha do Agasalho 2016. Você pode doar roupas, cobertores e calçados que estejam em bom estado. O local de recolhimento é o Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, que fica na rua Almirante Alexandrino, perto da Delegacia de Polícia da cidade. Bom, e se você está gostando da chegada do frio, a notícia é boa, ele vai continuar. A mínima fica próxima de 0. Confira na previsão os detalhes do tempo para amanhã e já para o sábado. Previsão de uma sexta-feira fria em Passo Fundo, como tem sido ao longo da semana. A mínima será de 3 graus e a máxima de 14, e não chove. Já o sábado, terá temperatura mínima na casa dos 4 graus, será um dia com sol entre nuvens e a máxima não passa dos 14 graus. O triatleta da UPF, Gustavo Renz, ficou na 4ª colocação no triatlon longa distância na cidade de Osório. Ele está entre os 5 melhores na categoria de 25 a 29 anos. Agora, Gustavo já começa a se preparar para as competições que acontecem no próximo semestre. Bom, hoje é o Dia Nacional da Educação e a gente nem precisa dizer aqui sobre a importância da educação e da leitura na educação. A gente tem o prazer de receber hoje aqui no estúdio o escritor Ricardo Azevedo, que vai falar sobre esta obra aqui, Fragosas Brenhas do Mataréu. Esse é o livro proposto para leitura aqui no mês de abril. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, é um prazer lhe receber aqui. Obrigado. Em um dia tão importante, o Dia Nacional da Educação. Sim, sim. Leitura tem tudo a ver com educação. Sim. E tive essa oportunidade hoje de conversar com leitores, né, de manhã, pessoal da ensino fundamental, uma 6ª série, 7ª série, uma coisa assim, né, que leram o livro, foi fantástico, 200 e tantos. Bom, todo alunos. Mês, desde 2006, acontecem esses encontros, né, aqui em Passo Fundo. Como é que foram as perguntas e também a interação desses jovens hoje pela manhã? Eles leram o livro, né? É um livro grande, que tem uma linguagem não tão simples, né? Então foi ótimo, assim, eu tive foi uma sensação muito boa, com boas perguntas, pessoas, né? Esse livro, assim, só para contar rapidamente, né? Ele passa-se no período colonial brasileiro e é a história de um menino de 15 anos, mais ou menos, que a mãe é morta pela Inquisição e como ele era muito pobre, essas pessoas eram disponibilizadas pelos governantes, pelo rei, né? Porque eram chamados de órfãos do rei. E simplesmente jogaram o moleque num barco e ele veio sem saber, nem sabia para onde ia, ele veio para o Brasil como um marujo. E é um pouco a história dele aqui, encontrando o Brasil, etc. Por que essa história ele sensibilizou de tal forma a ponto de escrever esse livro que tem aqui, vamos ver quase 300 páginas? Então, você sabe, Thaís, é uma coisa que eu trago isso desde adolescente. Eu ficava pensando assim, como era... Sabe, como é que era chegar no Brasil? Quem eram esses caras que vieram para cá? Você sabe que tinha portugueses aqui que estavam aqui. O João Ramalho, por exemplo, ninguém sabe como veio. Quer dizer, quando foi descoberto o Brasil, ele já estava. E o Caramuru, ninguém sabe direito. Ele é um cara que estavam aqui, moravam entre os índios. E eram portugueses. E isso, esses Randstaden, cara que ficou aqui no Brasil, duas vezes ele foi preso por índios, né? Um alemão. Depois ele sabia escrever e contou a história. E eram coisas que eu ouvia na minha juventude, assim, eu falava, puxa, deve ser fantástico isso, né? E se você, e dando um pulo aqui para Passo Fundo, né? Se você pegar a saga dos alemães que vieram para cá, ou dos italianos que vieram para cá, isso não está contado. Como é que já pensou esses alemães chegaram aqui? Pô, você entendeu? De alguma forma. Não, eles chegaram, mas o que eles enfrentaram exatamente? Como foi essa constituição dessa cultura brasileira, alemã ou italiana, alemã aqui, né? Pô, uma história que eu adoraria ler esse livro.
Olha, o nosso convidado aqui no estúdio, Ricardo Azevedo, é escritor, ilustrador, compositor, pesquisador paulista. São mais de 100 livros já publicados. Eu acho que a maioria deles para o público infanto-juvenil. Mas eu queria saber o público dessa obra em específico. Eu imaginei, assim, eu acho, assim, pelo tamanho do livro, pela linguagem, até por certas questões que eu trato, eu acho que um jovem adulto, mas você vê, foi lido por pessoas de 13, 14 anos e gostaram do livro, né? Queria comentar essa coisa da faixa de idade, né? Quer dizer, se você pega, por exemplo, aula de ginástica ou gramática, você divide o livro de gramática em partes. Olha, vamos dar essa parte da gramática no primeiro ano, no segundo ano. Então, parece que idades e matéria do livro fazem todo sentido, uma coisa crescente de dificuldades. Mas a literatura não é bem isso, entendeu? Por exemplo, eu acho que um menino de 13 anos, quando ele olha para o pai, eu prefiro 1000 vezes que ele fale assim, pô, como esse cara é parecido comigo. E não como ele é diferente de mim. E ele olha o avô dele e fala a mesma coisa. Pô, esse velho, pô, até que ele é parecido comigo, até que ele também sofre, até que ele também tem medos. Ele é um ser humano como eu. E acho que a divisão de faixas de idade, como é colocada, como está colocada hoje, afasta. A pessoa se sente descolada. Não. Isso aqui é só os jovens entendem. Isso é uma besteira. Talvez total. por uma necessidade do mercado de segmentar um pouco e facilitar a venda do produto, é lógico, né? É óbvio. É isso. Olha, é um prazer lhe receber aqui, muito obrigada. Passou muito frio aqui em Passo Fundo, quem veio de São Paulo? Quando eu estava agora esfriou, mas quando eu vim de São Paulo estava mais ou menos 30 graus. Cheguei aqui de 3 graus quase hoje virei sorvete. Bom, lhe desejamos aí muita força no frio também, viu? Obrigada. Não, eu vou tomar um vinho. Um bom retorno. Obrigado, Obrigada. Thaís. Bom, agora a gente vai falar de uma escola democrática em que o aluno é autor do próprio conhecimento, onde não existe separação por série ou idade, onde não há o rigor avaliativo de uma sala de aula. Essa escola existe. Nasceu em Portugal no ano de 1976. E ela não só existe, como tem inspirado algumas instituições de ensino no Brasil. Uma delas é a Escola Aberta de Passo Fundo, que atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Bom, para recuperar a frequência e despertar a autoestima dos alunos, essa escola caminha para uma mudança nas metodologias de ensino. Assista agora a 4ª reportagem da série Educação Integral. Nas palavras do poeta chileno Pablo Neruda, se cada dia cai dentro de cada noite, existe um poço onde a claridade está presa. Escolhendo libertar claridade, essa mesma que tão rapidamente alcança a janela, é que esse menino existe e resiste no mundo. Aqui ele fecha os olhos para acalmar a ausência do pai e da mãe, também a situação de vulnerabilidade social que o alcança. A aplicação do reiki é uma técnica simples, natural, feita com imposição das mãos, com o princípio de harmonizar. Traz calma, né, mais serenidade para fazer as atividades, mais concentração, ajuda no sono. Terapeuta reikiana de florais desde 2010, a Rúbia é voluntária nessa atividade proposta dentro desse espaço, que é o de uma escola. Eu atendo as crianças, né, na minha sala e vejo o quanto faz bem, o quanto elas melhoram no estudo em relação à ansiedade. Então eu sabia que vindo aqui poderia ajudar bastante. A Nelsa é professora na instituição e também se envolve de forma voluntária. O trabalho aqui é o de dar uma outra cor ao armário que vai abrigar os livros da biblioteca. Você tinha que ver hoje, na hora do intervalo, todas as crianças queriam pegar no rolo, queriam pegar no pincel, queriam ajudar. Isso aí é muito gratificante, né? E o professor aí fazendo atividade e eles querendo ajudar. A Escola Estadual de Ensino Fundamental de Passo Fundo, também conhecida como Escola Aberta, ainda não oferece uma estrutura adequada para receber o público formado por crianças e adolescentes de 9 a 18 anos, que estão em defasagem de idade e série escolar. Mas a proposta de atendimento é acolher e incluir. Aqui se tem aula pela manhã e à tarde acontecem oficinas lúdicas, recreativas, artísticas
artísticas, esportivas. Através de voluntariado e parcerias, desenvolver várias oficinas, como por exemplo hoje a gente tem condições de oferecer robótica, informática, música e percussão. Você gosta de vir aqui na escola? Claro. Por que você gosta? A ler e ler e escrever. Atualmente, a escola aberta tem 36 matriculados, pode receber até 100. A principal dificuldade mora na falta de frequência desses alunos, que vêm de realidades turbulentas e delicadas. Por isso, além de buscar parcerias com a sociedade para reformar e reconstruir os ambientes, a instituição, desde 2015, quer revigorar a proposta das metodologias de ensino. E em função disso, nós, conhecendo algumas experiências a nível mundial, pensamos na possibilidade de tornar esse espaço não uma escola formal como as que existem dentro do sistema, mas um espaço onde o sujeito buscasse essa escola com alguns predicados que lhe trariam maior prazer para tentar inviabilizar uma melhoria na sua qualidade de vida através da busca do conhecimento, da educação. Uma escola sem salas de aula, sem classes separadas, sem um programa oficial a cumprir. Essa é a escola criada pelo educador José Pacheco, em Portugal, no ano de 1976. Hoje, uma inspiração para a escola aberta. A Escola da Ponte foi a primeira escola pública do mundo a ter um contrato de autonomia. Em 1976, José Pacheco e um grupo de pais e educadores revoltaram-se contra o que chamaram de fundamentalismo pedagógico do sistema público de ensino e criaram um projeto educativo único, autónomo, a que chamaram de Ponte. Na chamada Escola da Ponte de Portugal, as crianças podem escolher o que estudar e com quem, e podem solicitar ajuda do professor. Se agrupam de acordo com os interesses comuns para desenvolver projetos de pesquisa. O educador funciona como um tutor e se responsabiliza por orientar a pesquisa que é feita em livros e na internet. Então, ele desenvolverá por um determinado tempo, 1, 2, no máximo 3 anos, um conjunto de conhecimentos que lhe dê condições de se tornar autônomo. Aplicar uma matriz curricular nos moldes da Escola da Ponte, com educação em tempo integral, com espaços educativos, é a proposta da Escola Aberta, que ganha o suporte do Ministério Público de Passo Fundo. Para isso, não é necessário que esse público, que esses alunos tenham problemas com a justiça ou problemas de vulnerabilidade social. Todas as crianças, pelo menos os estudos indicam, e o que já vem acontecendo em São Paulo e aconteceu em Portugal, é que as crianças, quando têm mais atrações na escola, quando a escola dá aquela sensação de pertencimento, a aprendizagem acontece de forma mais sutil, mais efetiva e para o resto da vida. A mudança não será imediata. Primeiro é preciso reconquistar o aluno, reaproximá-lo da escola, também criar espaços educativos, preparar os professores. E nesse processo, nós já temos recursos humanos desenvolvendo atividades aqui, ainda não no número suficiente, mas gradativamente que os sujeitos buscarem esse espaço, nós já temos uma proposta pedagógica sistematizada. Nós temos que aguardar as providências que já estão sendo levadas a efeito, segundo a 7ª Coordenadoria, junto à Secretaria Estadual de Educação, para a liberação, inclusive de verbas e de professores que possam ser formados e capacitados para essa nova pedagogia. E estaremos investindo na formação desses professores para que, de acordo com a demanda que for surgindo, eles possam ser sujeitos para facilitar as aprendizagens desses outros que também são sujeitos, mas uns sujeitos que buscam a assimilação de um saber. Precisamos tratar o aluno com muita atenção, com muito cuidado, com muito carinho, para que ele realmente se sinta bem na escola. E amanhã, na última reportagem da série Educação Integral, nós vamos mostrar o conceito de educação total, baseado no modelo da Finlândia. Essas foram as notícias de hoje. A gente se vê amanhã ao vivo, ao 12h30. Aproveite se você quiser rever esse programa hoje à noite. Até amanhã.